Vamos falar de um assunto polêmico que sempre dá audiência: traição, infidelidade, virada de costas, colocar chifres nas pessoas, dor de corno. As plataformas de streaming revolucionaram a maneira como consumimos filmes e séries, oferecendo comodidade e acesso ilimitado a uma ampla variedade de conteúdo. E isso deixou todo mundo mal acostumado. Na verdade, é um sinal dos tempos e das mudanças de comportamento que acontecem de tempos em tempos com o coletivo. E é algo absolutamente normal. O ser humano muda os seus hábitos entre as gerações, e o que foi oferecido para todos nós é uma nova forma de consumo de entretenimento. Mas tudo acaba nessa vida. Recentemente, essas mesmas plataformas estão sendo duramente criticadas por suas práticas de exclusão de conteúdo e, consequentemente, pela perda de credibilidade perante os usuários. O que antes era vendido como uma das grandes vantagens do streaming, ou seja, ter seus títulos favoritos sempre disponíveis em uma plataforma só, agora parece ser cada vez mais uma promessa vazia. Na prática, as plataformas de streaming estão traindo seus usuários, sem qualquer tipo de pudor ou constrangimento. Sério, elas não usam camisinha, não usam nem mesmo black tie. E a impressão que fica é que na hora de ferrar com a gente, estão passando a areia da praia besuntando o objeto fálico metafórico de sua escolha. Apenas para introduzir esse objeto fálico em orifícios também de sua escolha. É claro que os usuários estão preocupados com tudo isso, pois todo mundo dá valor ao seu suado dinheiro que luta todos os dias para ganhar. E não está fácil garantir a comida na mesa, o estudo das crianças e os novos episódios de Drive to Survive. Nesse momento em que tudo está mudando de forma perigosa, principalmente se os movimentos recentes da Netflix funcionarem, chegou a hora de olhar para o cenário atual de forma mais crítica, analisando cada ponto de preocupação dos usuários em relação aos movimentos recentes das plataformas de streaming. Uma tendência preocupante que tem surgido nas plataformas de streaming é a eliminação de séries e filmes que, em teoria, eram exclusivos desses serviços. Essa prática, inicialmente adotada pela HBO Max, tem se espalhado entre as plataformas de streaming, e até mesmo a Disney Plus recentemente optou por fazer um movimento semelhante. E essa decisão é polêmica para as duas plataformas, já que ambas no passado se orgulhavam por contarem com uma propriedade intelectual potente o suficiente para, entre aspas, obrigar os assinantes a escolherem os seus respectivos serviços para assistir às produções dentro de suas propriedades intelectuais. O problema aqui é que a conta começou a não fechar, pois enquanto os conteúdos estavam nas plataformas rivais, essas mesmas empresas obtinham os lucros pelos direitos de distribuição do conteúdo, gerando lucros indiretos que eram muito bem-vindos para essas gigantes do entretenimento. Essas exclusões não apenas deixam os usuários frustrados, mas também minam a credibilidade das plataformas, que prometem aos assinantes a disponibilidade contínua de seu conteúdo exclusivo. A falta de garantia de que essas produções encontrarão um novo lar em outras plataformas só aumenta a incerteza sobre o futuro do streaming como um todo. Um dos grandes trunfos do streaming era a facilidade de acesso ao conteúdo, mas as exclusões de títulos têm prejudicado essa comodidade. Ao contrário das edições físicas, que podem se esgotar temporariamente e serem posteriormente reeditadas, a exclusão de produções exclusivas do streaming é algo inaceitável para muitos usuários. Esses títulos são promovidos como os principais atrativos das plataformas e a falta de uma estratégia clara de disponibilidade desse conteúdo deixa os assinantes decepcionados, com raiva e potencialmente perigosos para a sociedade, porque as plataformas de streaming não perceberam que são justamente essas decisões polêmicas que ajudam a criar sociopatas ao redor do mundo. Além disso, a falta de opções para assistir a essas produções, seja por meios alternativos ou pela ausência de edições físicas, torna a situação ainda mais frustrante para os fãs. E aqui toda a indústria de entretenimento tem culpa no cartório. Todo mundo sabia que o futuro está nos formatos digitais, mas poucos pensaram no que poderia acontecer com alguns títulos mais clássicos se o DVD e o Blu-ray desaparecessem do mercado.
Algumas obras vão simplesmente desaparecer e nenhum de nós poderá assistir a esses conteúdos no futuro, inclusive pela obrigação de assinar uma plataforma específica para isso, pois existe a chance daquela série e filme não ser de interesse de nenhum serviço rival. E aí, meus amigos, ferrou de vez. A exclusão de conteúdo e o cancelamento de séries são outros movimentos que estão minando a credibilidade das plataformas de streaming. Um exemplo recente é a Netflix, que tem sido alvo de críticas pela alta taxa de cancelamento de suas séries, como no caso da série de ficção científica Agência Lockwood, que foi cancelada com apenas uma temporada. E várias séries da Netflix foram canceladas de forma precoce. Talvez o exemplo mais emblemático seja o de Sense8, e nesse caso a plataforma de streaming ainda teve a delicadeza de se justificar, dizendo que a série era cara demais para ser produzida. E, sinceramente, isso é algo que chega a dar raiva na dona Netflix. Ela engaja os fãs em torno de uma história, chega a pedir para levantar o hype de uma série nas redes sociais, para no final cancelar rapidamente a produção. Eu sei que a Netflix tem os seus critérios para manter uma série no ar, mas isso beira a ejaculação precoce de forma desenfreada de uma plataforma que oferece muito conteúdo e quando a qualidade vem, essa qualidade é cancelada por conta dos números que são sempre frios e, em alguns casos, subjetivos. A mecânica de lançamentos contínuos e apressados, sem uma estratégia clara, levantam dúvidas sobre a qualidade do conteúdo oferecido. Não é mesmo, dona Disney e, de forma mais específica, Marvel Studios? Eu que gosto das produções do MCU, me senti saturado e muito incomodado com o enorme volume de séries que, na maioria dos casos, entregaram uma qualidade no mínimo questionável. Se por um lado apresentou personagens que farão parte do universo cinematográfico da Marvel em um futuro próximo, por outro lado, tudo foi entregue de forma apressada e com uma qualidade de pós-produção muito abaixo do esperado. As plataformas de streaming precisam sim repensar suas abordagens, garantindo aos assinantes uma experiência confiável e transparente. Enquanto as plataformas continuam a dominar nossas vidas como a principal forma de consumir entretenimento doméstico, com exceção dos videogames, que são um mercado muito potente e também cometem alguns dos erros que eu mencionei nesse vídeo, mas eu vou deixar para falar nisso num próximo conteúdo, as explosões de séries e filmes em massa, sem qualquer critério objetivo, e a perda de credibilidade estão afetando a confiança dos usuários. A falta de garantia de disponibilidade de produções exclusivas e a ausência de alternativas viáveis deixam os assinantes insatisfeitos. É crucial que as plataformas de streaming repensem suas estratégias, priorizando a transparência e a confiabilidade para reconquistar a confiança dos consumidores e evitar a diminuição do seu valor como uma opção de entretenimento. Ou muita gente vai voltar a conviver com o Paul Torrent, que é a última alternativa para quem quer solucionar todos esses problemas. E eu não vou discutir as questões morais e éticas desta prática neste momento, pois o que as plataformas de streaming estão fazendo com os seus assinantes passa bem longe de ser algo legal ou moral.